Salve, salve, colega, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é dia 25 de outubro de 2025, um sábado, apresentando essa plenária virtual sobre superendividamento. Vamos passear agora para que vocês tenham uma noção a respeito dessa ação judicial, que é uma ação nova, recente, de 2021, e que muitas pessoas ainda não sabem, mas é um antídoto justamente para quem se encontra numa situação difícil. Observem os slides, as minhas explicações, e ao final nós então poderemos analisar melhor situações caso a caso. Vamos começar aqui, como vocês estão vendo, a primeira plenária virtual sobre superendividamento com o professor Marco Aurélio. Vocês podem acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, @Marco Aurélio Professor. Então, vocês estarão sempre atualizados. Considerando que estamos em outubro de 2025, as informações dadas aqui futuramente poderão ser modificadas por alterações legislativas. Nós teremos agora, justamente, uma abordagem a respeito dessa questão do superendividamento. Primeiro, nós temos que compreender que existe um endividamento hoje na sociedade, no contexto capitalista, que é induzido, porque as pessoas elas estão adquirindo crédito e quando elas vêm já estão superendividadas, quando na verdade ninguém inicia um processo de empréstimo, de financiamento com essa finalidade. Mas é o que acaba acontecendo com todas as pessoas que precisam de crédito para resolver algum problema. Então, existe um endividamento induzido, existe também um supercrédito comercial, ou seja, o crédito é um comércio, está disponível como se fosse um produto para que as pessoas realmente acessassem de maneira muito fácil, o que leva, inclusive, ao superendividamento. Há também ainda a abordagem do superendividamento por via da consignação, do empréstimo consignado, muito comum entre nós servidores públicos, e existe também uma contratação predatória, porque aquelas agências de créditos financeiras, bancos, de certa maneira, são eles que vão atrás do servidor público, do trabalhador, da trabalhadora, para oferecer a linha de crédito. Então, existe aí uma consignação de contratação predatória por parte da financeira, das instituições bancárias, diante da fragilidade, muitas vezes, econômica que se encontra o trabalhador, a trabalhadora. Então, diante desses três fatores, endividamento induzido, supercrédito comercial e uma consignação por via de uma contratação, resultado, né, de um ato predatório por parte das financeiras, surge a necessidade de se resolver essa epidemia de superendividamento. Daí surge, então, a necessidade da reabilitação. É uma necessidade tanto para o indivíduo que está superendividado, quanto também para o próprio sistema financeiro, econômico, comercial, capitalista, que para ele não é vantagem que o cidadão, a cidadã permaneçam endividados e, dessa forma, não voltem a contratar novos créditos. Daí surge essa ação de superendividamento para a reabilitação necessária das pessoas endividadas. Qual é o contexto do endividamento hoje no Brasil? Primeiro, nós vivemos num sistema capitalista, o dinheiro ele é visto como produto, existe uma cultura de consumo muito forte, principalmente por meio da imprensa, da mídia, existe um estímulo publicitário diante das necessidades básicas, o ambiente é construído para estimular o sujeito a satisfazer as suas necessidades, tão básicas quanto as supérfluas. Por outro lado, quando é o caso do trabalhador, da trabalhadora, do servidor público, nós temos perdas salariais no decorrer dos anos que não são repostas, e daí o poder de compra, o padrão de vida vai caindo e leva o sujeito a adquirir crédito e chegar ao superendividamento. E ainda temos nesse contexto o acesso facilitado ao próprio crédito, que isso faz com que as pessoas fiquem superendividadas, sem falar nas condições de contratação desse crédito, que geralmente apresentam muitas taxas para essa contratação, taxa administrativa, além de impostos como o IOF, e além dos juros abusivos em muitos casos que tem financeiras e bancos que praticam juros abusivos, que depois, inclusive, de uma revisão judicial do contrato, muitas vezes o Poder Judiciário desce
o valor do juro. Então, esse é o contexto do endividamento, porque pode parecer que a culpa é da pessoa, é do indivíduo, mas não, o indivíduo psicologicamente, ele também é atravessado por vários outros fatores nesse ambiente ocidental que vivemos, quando adotamos um regime econômico capitalista e, no Brasil principalmente, uma economia de consumo, porque é isso que nós temos já há alguns anos. Daí surgem, então, as ações contra o endividamento. É isso mesmo. Superendividamento é uma ação judicial. Antes da ação do superendividamento, que é a mais nova, e também condensa toda a situação de endividamento da pessoa, do trabalhador, nós sempre tivemos ações contra o endividamento. A exemplo da revisional de contratos. Quando você contraía um crédito, um empréstimo, com um contrato abusivo, e depois você submetia ao judiciário e o judiciário fazia a revisão, diminuindo alguns aspectos da contratação por entender imoral, que não tinha sido levado de boa fé, ou mesmo por ter taxas de juros abusivas. Mas além dessa ação mais velha de revisional de contratos, de empréstimo, de financiamento, habitacionais e tantos outros, surge agora essa ação de superendividamento muito voltado para aquele crédito direto, para justamente resolver problemas de endividamento que foram causados por empréstimos bancários e de financeiras, em que você adquiriu dinheiro e não outros bens diretamente de forma financiada. Então, atualmente, nós trabalhamos com ações contra o endividamento, que nós chamamos de ação de superendividamento ou revisional de contrato. A ação de superendividamento. Primeiro, o que é o superendividamento, né? O superendividamento é a impossibilidade global de a pessoa natural e de boa-fé pagar todas as suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial. Isso mesmo, estar superendividado é uma característica da pessoa natural, de um indivíduo, e não de uma pessoa jurídica, por exemplo. E esse endividamento é de boa-fé, é justamente aquela família que vai tomando crédito para pagar a faculdade do filho, para socorrer um parente desempregado, para suprir uma questão de doença, e que toma esse primeiro empréstimo e depois as prestações, às vezes, por serem abusivas, vai corroendo a renda da pessoa e justamente vai fazendo com que a pessoa simplesmente fique sem condições de fechar o seu orçamento mensal. E é daí que vai se tomando novos empréstimos de boa-fé, na esperança de resolver um dia todo esse problema, e as pessoas vão comprometendo sua renda até que deixa de ter o mínimo existencial. Essa expressão mínimo existencial, ela é muito relativa, porque o mínimo existencial para uma pessoa pode ser diferente do mínimo existencial para outras. Mas aí é outra discussão que já está sendo construída nos tribunais na conceituação. Mas o que a ação de superendividamento propõe? É isso que a gente precisa entender. Primeiro, é uma conciliação, é uma negociação coletiva com todos os nossos credores para que seja feito um plano global de pagamento. Ou seja, você paga a instituição A, instituição B, instituição C, paga valores de prestações no consignado do seu contra-cheque, no CDC de seu banco, e simplesmente chega no final do mês, o seu salário vai ser todo corroído por essas diversas prestações. Então, a ação de superendividamento vai chegar para chamar todas as pessoas que estão descontando valores de empréstimo no seu contra-cheque, nas suas contas bancárias, chama todo mundo para sentar de uma vez só, numa só audiência, e tentar fazer uma negociação, destinando apenas parte de toda a sua renda global para o pagamento de todos que são credores, justamente em razão de você ter procurado empréstimos ou financiamentos com estas instituições. Então, a ação prevê conciliação, negociação coletiva, também busca preservar o mínimo existencial do consumidor e de sua família, da pessoa natural, é o que eu falei há pouco, né? Qual é o mínimo existencial para aquela família sobreviver? Ela precisa ser
atendida nesse mínimo existencial e a ação de superendividamento pretende preservar isso. Também vai existir nessa ação um controle judiciário quando necessário. Todo mundo acha que a ação de superendividamento a pessoa vai deixar de pagar. Não, ninguém vai deixar de pagar nada. Apenas será feito um acordo que terá um controle judicial para o cumprimento desse acordo até o final e para que tanto os credores tenham o seu crédito ressarcido, quanto os devedores possam cumprir as suas obrigações. Então, existe um controle judicial necessário que vai mediar justamente essa ação. Não existe, em regra, uma sentença final, quem está certo e quem está errado. O que existe é uma sentença, muitas vezes, homologatória, em que o juiz só vai dizer, eles se acertaram todos juntos, os credores que estavam tirando todo o dinheiro justamente de uma pessoa devedora, uma pessoa natural de boa fé, e agora eles fizeram um acordo e que todo mundo terá o seu lado resolvido, não é? Então, existe um controle judicial com homologação, com ajustes e com a fiscalização de um plano de pagamento que vai surgir. É nessa hora dessa reunião, dessa audiência, que todos vão conversar. Se existem juros abusivos, as partes vão relativizar, vão precisar conversar sobre isso. Se já se pagou a dívida além do que deveria, tudo isso será conversado para que saia daí, então, o acordo final em que recupere a renda dessa pessoa que está superendividada. Temos ainda, dentro da ação de superendividamento, uma proposta de incentivo à educação financeira e à prevenção de novas dívidas. E, por fim, o que acontece na ação de superendividamento é a chamada repactuação. Todos os seus credores estarão unificados e você passará a pagar apenas uma parcela, um valor que deverá satisfazer a todos os seus credores que antes cobravam individualmente e, às vezes, de forma abusiva, as prestações das suas dívidas. Temos também, além da ação de superendividamento, a ação de revisional de contratos, que é uma readequação dos contratos de empréstimos que tem cláusulas abusivas, que tem base no Código de Defesa do Consumidor. Também acontece isso. Dentro do superendividamento, às vezes é necessário revisar contratos abusivos, contratos que já terminaram e os descontos continuam acontecendo, no salário, na conta, e tudo isso entra no escopo, no objetivo, na finalidade de quem ingressa com a ação de superendividamento. Tem revisão de cláusulas, que é previsto no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, tem nulidade, as cláusulas abusivas com vantagens exageradas podem também perder a eficácia e seu contrato ser revisto. Pode também ser coibido práticas abusivas por parte dos bancos, das financeiras, venda casada, aproveitamento da vulnerabilidade das pessoas, e tem também a questão da ausência de informações no momento da contratação, e isso será levado também em conta na hora de revisar o seu contrato assinado. Então, vejam que existe todo um apuro legal, um fundamento legal para que isso aconteça. Vejam esse exemplo que eu trouxe aqui, né? Esse servidor público, ele tem uma renda bruta de R$ 13.807. Ele está hoje recebendo líquido R$ 2.602,85. Vejam isso que está acontecendo. Olha só, se ele tem um bruto de R$ 13.807,90, ele tem um líquido abatendo-se o imposto de renda e a previdência do Estado da Bahia, que no caso é um exemplo de servidor público do Estado, ele tem um líquido de R$ 9.980,18. Qual é a margem consignável? Quanto ele poderia comprometer dessa renda? Apenas 30%, R$ 2.994,05. E tem uma remuneração líquida de R$ 6.986,12. No entanto, houve uma oferta de crédito, que eu falei lá no início, houve também uma persuasão, uma oferta predatória por parte de financeiras, e simplesmente essa pessoa chegou ao ponto de ter a sua renda comprometida. Uma renda comprometida num valor absurdo, que é de 63%, restando a ele da sua renda apenas 37%. Inverteu, né? Ele poderia dispor de 30%, no entanto, ele só está recebendo 30%. Quem está recebendo a maior parte do salário dele são todos esses bancos e associações que estão aí demonstrados. E aí, o que é que acontece?
aí entra a ação de superendividamento para fazer essa correção. Então, essa pessoa que está recebendo R$ 2.602, 37% apenas do seu líquido, após a ação, o juiz entendendo que ela está superendividada, porque também depende do entendimento judiciário, ela vai ter que retornar a uma renda de R$ 6.986,12. E desse valor líquido dela, de R$ 9.980, ela vai ser obrigada a pagar R$ 2.994,05 para satisfazer a todos os bancos, todas as financeiras que deram empréstimo a ela, inclusive não respeitando a legislação do Estado da Bahia, que prevê que não pode fazer empréstimo consignado com valores que ultrapassem 30%. Então, a lei que embasa a ação de superendividamento vai reverter, vai pegar 2.994 para distribuir para todos esses que estão aí levando valores altíssimos do salário dessa pessoa, desse servidor, e simplesmente o servidor ou a servidora voltará a receber a sua renda que deveria do ponto de vista legal. Esse aí que vocês estão vendo é um típico caso de superendividamento. Bem, como é que funciona isso? Primeiro, você ingressa no Poder Judiciário com sua ação de superendividamento. Se seu advogado, sua assessoria jurídica, a Defensoria Pública, se uma coordenação de defesa do consumidor tiver bons profissionais, simplesmente você vai ingressar com esse pedido, com a declaração de superendividamento, e as decisões judiciais irão fazer justamente essa readequação da sua situação. O bom profissional, a boa profissional do direito vai pedir logo uma liminar, de cara, vai entrar com ação pedindo uma liminar para que suspenda todos os valores descontados em favor de seus credores. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, exemplos de liminares. Aqui, ó, isto posto, defiro em parte a liminar para autorizar o depósito judicial de até 30% dos vencimentos líquidos da parte requerente, suspendendo os descontos ora efetivados no seu contra-cheque ou aposentadoria, devendo cada RE, que é cada financeira, ser intimado para o cumprimento da decisão e suspensão das parcelas de consignados, né? Ficando a parte autora com a obrigação de mensalmente depositar judicialmente o valor em controvérsia, sob pena de revogação da liminar. Nesse caso, era uma pessoa, como vocês viram no contra-cheque agora, que só recebe 37% da sua renda líquida, o restante está todo comprometido com bancos e financeiras, ingressou com ação de superendividamento, o profissional pediu uma liminar e simplesmente o juiz deferiu a liminar. É uma ação, às vezes, que em 3 meses você já tem um resultado prático no seu contra-cheque com o aumento do seu salário líquido. Não quer dizer que vai ser tão fácil e tão rápido, porque tudo isso depende do Poder Judiciário, mas acontece dessa forma em muitos casos, a depender onde o seu processo caia, em que vara judicial, em que estado você esteja, que eu não sei exatamente como é que funciona a justiça dos outros estados. Esse é o exemplo do estado da Bahia. Veja que esse juiz, essa juíza, foi bastante correta, equilibrada, fixou que suspendesse os descontos, mas que a parte também devedora continuasse depositando 30% para não ter essa liminar revogada, ou seja, uma justiça justa, de acordo com a lei. Eu só posso dispor de 30% do meu salário e quem está recebendo os meus créditos vão ter que suspender e se satisfazerem apenas com isso. É 30% para todas as financeiras que constam lá naquele contra-cheque. Bem, e ainda vocês percebam que aqui embaixo a juíza, o juiz ainda colocou, né, que seja feito um diálogo qualificado entre as partes, que todos deverão apresentar os contratos de origem que geraram aquela dívida para poder ver se não tem cláusula abusiva, e fala aqui também um plano de pagamento, ou seja, que vai ser feito um plano de pagamento para que esses 30% mensalmente descontados durante um período máximo de 5 anos, para que possa satisfazer também a quem emprestou e também garantir a vida com sobrevivência digna de quem estava super endividado. Temos outra liminar aqui, muito interessante, que o juiz, a juíza já parte dizendo que a autora poderá elaborar um plano de pagamento voluntário com a designação do percentual de valores destinados a cada credor e outras informações elencadas no parágrafo 4º do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante a que fala, né, em relação à questão do superendividamento, porque está lá no CDC, no Código. Observe um pouquinho aí essa decisão.
Vejam que no final coloca, com plano apresentado, designe audiência de conciliação, repactuação com a presença de todos os credores. Então, já manda aí fazer um depósito voluntário de R$ 914, que se limita a 30% da renda da pessoa endividada, e o juiz, o Poder Judiciário já vai explicando. É bom que a gente entenda que a presença do juiz nessa ação é apenas para controlar a ação, para ver se a lei está sendo realmente aplicada, porque essa é uma ação de repactuação. Não tem muito o que decidir, não. O juiz só vai decidir se um banco disser que não vai abrir mão, que não vai cumprir a lei, aí o juiz entra com a força dele, judicial, e faz o banco, faz a financeira cumprir. Mas, em regra, são ações que tramitam na base do acordo e da repactuação. Bem, são muitos documentos necessários para uma ação dessa, né? Você tem que comprovar sua situação de superendividamento. E não fica apenas no contra-cheque do servidor. Você pode apresentar todas as suas despesas de consumo para que se faça uma planilha, e você também pode apresentar outras dívidas que não estão no contra-cheque. E muitas vezes o superendividado tem todos os consignados no contra-cheque e ainda tem outros empréstimos chamados de CDC, crédito direto na conta, principalmente bancos como o do Brasil, Caixa Econômica, que a pessoa opera direto no caixa eletrônico, cai dinheiro emprestado na conta, e aí é mais uma dívida que é retirada do salário dele quando ele recebe o salário dele naquela instituição bancária. Então, esse exemplo que eu dei é considerando, inclusive, só o consignado, sem falar em relação a outras dívidas. Então, para a pessoa ingressar com essa ação, o primeiro passo é ela tem que juntar todos esses documentos, se ela vai procurar a Defensoria Pública, se ela vai procurar uma assistência jurídica gratuita, se ela vai procurar uma pessoa da família dela para fazer isso, ou um especialista, que é o que eu indico, sempre procurem especialistas naquela área do direito, naquele assunto, para que você tenha um sucesso logo de imediato. Quem você vai procurar, se você já chegar com esses documentos, vocês já terão aí um bom caminho andado para que seu profissional, a defensoria, ou coordenação de defesa do consumidor realize justamente o seu caso, analise e já dê encaminhamento, tá bom? Então, esses são os documentos em regra necessários, outros podem ser pedidos, outros documentos também que vocês tenham de outras dívidas podem ser acrescentados, é tudo, é aluguel, é energia, é condomínio, é faculdade de filho, é cartão de crédito, é nota fiscal de farmácia de remédios contínuos, é tudo, exatamente tudo que lhe endivida e que sua renda não dá e, portanto, você teve que pedir empréstimos durante um período e agora está nessa situação sem ter o mínimo existencial. Bom, gente, como eu estou fazendo essa plenária aqui, eu agora vou ouvir as pessoas, mas quem quiser análise do caso pode mandar aí um WhatsApp e aí nós vamos entrar em contato depois. Somente esse telefone é somente para casos de superendividamento, 719-9611-7326. Então, quem quiser uma análise do seu caso particular, quiser ser encaminhado, inclusive, para profissionais especialistas, que a associação, que a AJUDES, Associação Jurídica para Docentes, Servidores Públicos e seus familiares, recomendam. Quem quiser que a gente faça essa análise e encaminhe para especialistas, precisa mandar um WhatsApp para este número que está aí, tá bom? Mas só casos de superendividamento. Outros casos, tem outros telefones da AJUDES. E ninguém é obrigado também a buscar na AJUDES uma orientação, ninguém é obrigado a contratar nenhum advogado privado ou encaminhado pela associação. Vocês têm o direito de procurarem a Defensoria Pública para não pagar nada, vocês têm o direito de procurar assistência jurídica gratuita, quem vocês quiserem. A associação, ela orienta, esclarece, e quando vocês pedem, ela encaminha. E claro que vai encaminhar para pessoas também que não irão cobrar de imediato nada absurdo, nenhum valor para você resolver seu superendividamento, até porque partimos do pressuposto que quem está superendividado não vai ter dinheiro para pagar um honorário. Então, por isso que a associação está aqui divulgando conhecimento, apontando caminhos, encaminhando para profissionais que possam analisar o caso, que são colaboradores da associação e que sabem que nós não temos assistidos que tenham condições de pagar esses honorários, mas que nós fazemos várias maneiras e sugerimos vários caminhos para que a pessoa resolva, porque o superendividamento
é um problema sério que adoece os servidores, que adoece pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, e nós sabemos que somos vítimas do superendividamento por um sistema capitalista, predatório, por governos que não repõem a inflação ano a ano e que nós estamos com salários defasados em algumas categorias até em 60%. Então, fica aí. Se você está superendividado, se você tem interesse em resolver seu caso, você já está orientado aqui. Você, se quiser, manda seu contra-cheque para uma análise, marca um vídeo atendimento de qualquer lugar do país, ou presencialmente, se você estiver em Salvador, Bahia, pode comparecer à sede da Ajudes, agendando antes por esse telefone, e submeter seu contra-cheque, contar sua experiência, seu superendividamento e iniciar todo esse trâmite. Lembrando que uma vez que você ingresse com a ação de superendividamento, você tem que cumprir o que for determinado, o plano de pagamento, reservar um percentual do salário para pagar todos os credores, terá um aumento na sua renda, vai ter que se organizar durante um tempo, porque não vai poder pegar novos empréstimos até o momento que terminar o pagamento desses. Isso geralmente são em 5 anos, 60 meses. E também existem casos que no decorrer da ação se descobre contratos abusivos e é o superendividado que passa a receber do banco valores de volta porque tiveram cláusulas abusivas. Então é por isso que há necessidade da análise de caso a caso, de pessoa a pessoa. Se você está superendividada, se você quer realmente reorganizar sua vida, chegou um momento que você não suporta mais, você precisa, então, submeter seu caso e depois você resolve o que fazer. O importante é você estar consciente, orientado e instrumentalizado, tá bom? Eu vou continuar agora aqui na plenária, já que esse vídeo está gravado, para justamente ouvir os colegas tirar as dúvidas. E quem quiser saber mais, basta mandar um WhatsApp, procurar ajudes e agendar uma orientação. Não deixem de seguir as redes sociais, @Marco Aurélio Professor, Instagram, YouTube e Facebook.